Meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, te agradecer por mais um dia, agradecer por mais uma oportunidade de poder falar um pouco da Tua palavra. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado por esses irmãos e irmãs também que estão ouvindo esta mensagem. E acredito na prosperidade deles com relação ao crescimento e ao entendimento. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E prepara-nos, os nossos ouvidos e os nossos corações para receber o entendimento da Tua palavra, que é muito importante para a nossa vida e principalmente para o homem interior, para a mulher interior, que é a nossa alma. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Olá, olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Tudo bem? Olha eu de volta. Depois de fazer aquela live que alguns dizem polêmica, né? Estamos de volta para falar mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje eu quero falar, trazer ao conhecimento de vocês, concernente, porque na live passada eu falei várias coisas com respeito ao corpo, falei com respeito à alma, falei a respeito do tribunal de Cristo, enfim. E aí tem aqueles recortes que você faz. Você faz uma live, por exemplo, de 1 hora. E você fala vários temas ali. Vamos supor, um sermão temático, um sermão expositivo, etc. E às vezes você pinça ali um recorte sobre aquilo. Então, dessa mensagem que eu falei naquela live, eu havia falado sobre também o Tribunal de Cristo. E o Tribunal de Cristo, há muitas dúvidas que as pessoas têm hoje em dia concernente a ele. Por quê? Só porque tem aquela palavra julgamento. E aí eu falei sobre o julgamento da alma, falei sobre o julgamento da alma e do corpo, etc. e tal. E nesta passagem do Tribunal de Cristo, fala também sobre o julgamento. Só que fala o julgamento das obras. E tem muitas pessoas que têm dúvida a respeito disso. Inclusive, eu falei, eu vou fazer esse recorte, vou tirar essa parte que eu falei lá nessa live e vou falar só sobre ela, para a pessoa poder entender. Por quê? Porque, inclusive, está lá no capítulo 3 de 1 Coríntios e está também no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Foi o que eu falei também na live passada. Que eu, inclusive, falei que eu estava atualizando a minha teologia. Não a Bíblia não precisa ser atualizada, eu estava atualizando a minha teologia. E aí eu falei sobre isso. Porque eu conversei já com muitas pessoas, inclusive numa época atrás, que eu fui pastor de igreja, pastoreei alguns rebanhos, né? E havia muitas perguntas. E naquela época eu tinha também essa dúvida a respeito do julgamento dos ímpios e a respeito do julgamento dos crentes. Então eu ficava meio apavorado, meio com medo. Ué, eu que sou crente, eu não vou ser julgado? Peraí. Por que eu digo isso? Eu vou ler um versículo para vocês aqui, para a gente dar início ao que eu vou falar aqui para vocês.
tira dúvida, que diz o seguinte, 1 Coríntios 3,13 fala assim, a obra de cada um será manifestada, porque aquele dia a revelará, porque será manifestada mediante o fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, aqui a Bíblia fala sobre, aqui está querendo dizer o seguinte, que é o julgamento no tribunal de Cristo. Agora, aqui não está dizendo que a pessoa vai ser julgada, porque ela já está no céu. Eu conversei com um ministro uma vez da Assembleia de Deus, estava fazendo um serviço lá na casa dele, e eu sempre gosto de puxar coisas a respeito da Bíblia, do Evangelho, eu gosto muito. E aí eu perguntei para ele, e aí, irmão, tá preparado já para o arrebatamento? Porque o arrebatamento vem antes da vinda de Jesus, certo? Eu já cansei de explicar nas lives que eu fiz aí, sempre falo que o arrebatamento virá antes da vinda de Jesus, porque Jesus, quando vier, ele vem junto com a igreja. Inclusive, Lucas capítulo 12, versículo 33 fala, alerta aos judeus, não aos cristãos, aos judeus. Prepara-te, ó Israel, fique vigilante, ó Israel, quando o seu Senhor voltar das bodas. O que é bodas? A festa de casamento. Quem vai estar festejando com Cristo na festa de casamento? A igreja. Então, quando ele voltar das bodas, está alertando Israel. E aí, eu perguntei para ele, e aí, irmão, tá aguardando o arrebatamento? Aí ele dizia assim, ministro da Assembleia de Deus. Olha, você vê o nível da pessoa, ministro da Assembleia de Deus. E ele disse assim, irmão, ixi, nós vamos ter que passar por muito julgamento ainda. Eu falei, o quê? Nós temos muito julgamento ainda pra gente passar. E aí, eu tava fazendo serviço lá, e ele também tava pra sair, porque ele é professor e tal, aí morreu ali. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei assim, será que ele não tá confundindo as coisas? Para dizer que lá no céu haverá o julgamento, mas é o julgamento das obras, porque é as obras que serão provadas e não os praticantes das obras. Ele deve estar pensando isso. Vai ter muito julgamento ainda. Quem vai ser julgado no céu são as obras dos homens, e não os homens vão ser julgados, porque ele já está no céu. Quer ver? Eu vou ler aqui para vocês, com detalhes para a gente aprender. O julgamento do tribunal de Cristo. Quando fala julgamento do tribunal de Cristo, muitas pessoas confundem, pensam que eles são crentes e também serão julgados, mas há uma diferença enorme do julgamento do tribunal de Cristo para o julgamento do trono branco. Há pelo menos mais de 1000 anos de distância, de diferença. Não é? Então tem muitas pessoas que inclusive não são todos que conhecem isso, pastores, bispos, presbíteros e até professor de escola dominical, porque eu também fui e sou ainda professor de escola dominical. Eles por não saber disso, eles confundem as coisas. Eles confundem a vida de Jesus com o arrebatamento. Então ele vai pregar para não se perder, ele fala assim, primeiro ele começa a falar sobre arrebatamento, aí de repente fala sobre a vinda de Jesus. E aí ele fala que arrebatamento e vinda de Jesus é uma coisa só. Então, para não errar, o pregador fala, quando Jesus voltar, aí ele vai nos arrebatar. Então ele fala, bom, para não errar, eu falo assim, que o arrebatamento e a vinda de Jesus vai ser uma coisa só, e aí tá tudo certo. Não, e não é por aí. Também o julgamento do tribunal de Cristo não é a mesma coisa que o trono branco, porque tem mais de 1000 anos de diferença do tribunal de Cristo para o dia do juízo final. Então,
enquanto o mundo passa pela grande tribulação, os crentes nos céus comparecerão no tribunal de Cristo. Agora presta atenção, o julgamento não é para determinar, veja bem, o julgamento não é para determinar se o crente permanecerá ou não no céu, pois essa questão já foi resolvida quando ele aceitou Jesus como seu Salvador. Porque uma pessoa que está no céu, esse julgamento não é para decidir se ela vai ficar ali no céu ou ela vai descer, vai pegar o elevador e descer para o lugar de tormento. Não é isso. Por quê? Porque as obras serão provadas e não os praticantes das obras. Não é o crente que vai passar pelo fogo, como diz, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica usa isso aqui como purgatório, dizendo que, olha, se você não se preocupa não, porque se você esquecer de pedir perdão de alguns pecados veniais ou alguns pecados sobre os 7 pecados capitais, se você esquecer, pode deixar, fica tranquilo que você lá se você esquecer de pedir perdão, lá você vai passar pelo fogo lá, todavia você será salvo, inclusive tem mesmo, você será salvo como se passando, né, pelo fogo. Versículo 15. Mas se as obras de alguém queimar, não é a pessoa que vai queimar, é as obras da pessoa. Se as obras da pessoa queimar, o tal, ou seja, a pessoa sofrerá prejuízo, mas será salvo, todavia, ainda que através do fogo. Ou seja, não é salvo no sentido de salvação, vida eterna. Ou seja, por quê? Porque as obras dele que for queimada não vai reprovar ele. Vai chegar e vai dizer assim, desce, você vai descer porque essas obras não passou, queimou. Então você também merece ser queimado, porque as suas obras não foi aprovada. Então você foi reprovado. Então você desce porque você não passou no teste, que não é verdade, entendeu? As obras das pessoas que vão ser provadas, para ver se ela vai receber galardão, não é receber a salvação. Porque a salvação foi como eu li aqui. O julgamento não é determinar se o crente permanecerá ou não no céu, pois essa questão já foi resolvida quando ele aceitou Jesus como seu Salvador. Já foi resolvido, não tem mais que resolver no tribunal de Cristo, naquele dia. Então, o maior problema das pessoas é porque ela vê o negócio do julgamento. Ela pensa que no céu ela vai ser julgada e vai descer, vai ser reprovada. Ela vai lá no céu, vai ser reprovada e falar, pode descer, suas obras queimou, então você foi reprovado. Não. As obras das pessoas, elas vão ser julgadas, mas não quer dizer que as obras delas vai fazer com que ela seja reprovada e ela vai voltar, vai descer
e vai voltar para trás. Não é assim que funciona. Então, continuando aqui, será um julgamento relacionado com galardão ou recompensa que o crente receberá, conforme o trabalho que realizou para Deus. As obras que ele realizou servirá de base para o efeito desse julgamento. Por quê? Porque o motivo que o levou a fazer tais obras determinará a recompensa ou a perda desta. Então não tem nada a ver com você ser reprovado na salvação. Porque as suas obras te condenou, por exemplo. Foi queimado e te condenou ao fogo. Não. Vamos em frente. Não entrará em consideração o volume de obras praticadas, mas sim o motivo que impulsionou o crente a praticá-las. O que ele fez foi para ser visto pelos homens ou para a glória de Deus? É aí que as obras vão ser... Por exemplo, o que me impulsiona, por exemplo, o crente a praticar, a fazer obras? O crente precisa fazer obra para ser salvo ou porque ele faz obras porque ele já é salvo? Porque a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, que diz que pela graça sois salvo, por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque se o que ele fez, as obras que ele fez, foi para ser visto pelos homens, as obras que a pessoa faz é para ser vista pelos homens ou para a glória de Deus? Se for vista pelos homens, vai ser queimada. Não serve para nada. Vai ser palha, feno e madeira. Essas três coisas que o fogo deteriora, o fogo queima. Infelizmente, muitos só realizam a sua tarefa visando vantagens financeiras. Isso é claro. Tem pessoas que fazem as obras, ajudam as pessoas para sair na foto. Tirar selfie. O pessoal lá com centenas de cesta básica lá e tira selfie para pôr na rede social e mostrar, olha como eu sou bonzinho, olha como eu ajudo as pessoas. Essas são obras que vão ser queimadas, reprovadas. Por quê? Porque foi para a glória, não para a glória de Deus, foi para a glória dele, para a glória dela. Como é séria essa consideração, viu? Não devemos nos preocupar em assumir posição de destaque na igreja, mas sempre procurar agir de tal forma que Jesus seja glorificado. Então as obras que nós fazemos eram para a glorificação de Cristo e não para a nossa. Ele mesmo declarou que se recebermos agora a nossa recompensa, nada teremos no porvir. Que é o que acontece com muitas pessoas. Ela quer receber hoje a recompensa. Ela quer fazer o bem e quer troco. Ela quer fazer o bem eu quero fazer o bem para o meu próximo, recebendo no dia seguinte, de volta. Ou da pessoa que eu ajudei, ou de alguém. Não tem aquele papo tipo assim, hoje eu vou fazer uma boa obra hoje eu vou ganhar um pontinho no céu. Não tem essa. As pessoas dizem. Eu lembrei de uma frase agora que eu aprendi, acho que quando eu era, quer ver? Há 40 anos atrás, mais ou menos 40 anos atrás, quando eu era patrulheiro mirim, eu trabalhava de patrulheiro mirim, aqueles caras que andavam com aquelas fardas azul, né, cap azul e tal. E aí a frase diz assim: dai a alguém nunca olhando a quem. Dai a alguém nunca olhando a quem. Ou seja, ajude alguém nunca olhando quem você está ajudando. Por quê? Ou seja,
Ajude alguém sem esperar recompensa. É mais ou menos isso. É o que, né? Então, se a pessoa pensar que ela está fazendo isso para receber recompensa aqui, no céu não vai receber nada. Por quê? Porque essas obras que ela fez, ela queria recompensa já de imediato. E quando passar lá no fogo, vai ser queimada. Por quê? Porque ela fez não para a glória de Deus, fez para si. Assim sendo, será melhor deixar para receber no tribunal de Cristo. Pois de acordo com 1 Coríntios 3, do versículo 8 ao versículo 15, tudo quanto é feito para a exaltação do homem, não passa de feno, palha e madeira. É o que eu acabei de falar. Tudo que é feito para a exaltação do homem, tirar selfie, mostrar, ou carretas e carretas de ajuda e tá lá a faixa estampada lá, foto do Guilherme, ele tá ajudando, tal, não sei o quê. É feno, palha e madeira, vai ser queimado. Todavia, volto lá atrás para dizer o seguinte, não vai envolver a minha e a tua salvação. Porque isso já foi decidido. Isso já foi... o julgamento não é para determinar se o crente permanecerá no céu ou não no céu. Pois essa questão já foi resolvida quando ele aceitou Jesus como seu Salvador. Então não é para isso. Mas as obras que nós estamos fazendo, querendo recompensa para hoje, vão ser queimadas. Por quê? Porque são feno, palha e madeira. Porém, aquilo que se faz unicamente pela salvação das almas, olha aí, e para a glória de Deus é como ouro, prata e pedras preciosas, permanentes que resistem ao fogo. Então, tudo que for feito, tudo que nós fazemos para a glória de Deus é como ouro, prata e pedras preciosas, que passa pelo fogo e não se queima. O que nós fazemos para a nossa glória, para nós recebermos recompensa, será feno, palha e madeira. Ou seja, são obras supérfluas. Por quê? Porque é uma coisa que a gente tem praticamente a obrigação de fazer, de acudir o próximo, de ajudar alguém. E hoje a confusão maior é isso hoje que as pessoas fazem. Por que você faz isso? Porque eu faço isso porque eu quero morar no céu, né? Por que você ajuda ciclano? Porque você ajuda a casa de caridade? Porque tem que garantir minha salvação, né, irmão? Só que não funciona assim. Não funciona assim. Então, para concluir, a doutrina da segunda vinda de Cristo incentiva-nos a vivermos uma vida de santidade perante o Senhor. Ela deve nos despertar para a evangelização do mundo, a fim de que os homens não venham a sofrer horrores da grande tribulação. Que nesse momento, quando tiver ocorrendo o tribunal de Cristo no céu, aqui na terra, há 7 anos, a grande tribulação está comendo solto aqui. Então, nós precisamos... ele deve nos despertar para a evangelização do mundo, a fim de que os homens não venham sofrer horrores da grande tribulação, seguida da segunda morte, que foi na live passada que eu havia falado sobre isso. Segunda morte, condenação eterna e lago de fogo. Então, é uma grande diferença para as pessoas, que foi o que eu falei também. O tribunal de Cristo tem uma diferença de mais de 1000 anos do julgamento do trono branco.
várias diferenças, aliás, tem uma grande diferença de mais de 1000 anos. Então, quando se fala em julgamento, e as pessoas confundem, não está falando de que as suas obras vai te condenar. Quando chegar lá no céu, você vai conforme as suas obras vai queimar, você vai ser reprovado e também vai ser condenado. Não, porque você já está no céu. Você já decidiu aqui na terra aceitar Jesus como seu Salvador. Não tem mais condenação. Lá no céu é o tribunal de Cristo. E a recompensa que virá para os que fizeram isso para a glória de Deus são as coroas. Por exemplo, a coroa da justiça, que está em 2 Timóteo 4,8, que é o prêmio pelas obras de beneficência e socorros e pelas justiças sofridas no mundo. Segundo, a coroa da vida, o prêmio pela fé na obra salvadora de Cristo, que é a coroa da vida. Terceira, a coroa incorruptível, prêmio pela fidelidade e pela santidade. Quarto, a coroa de glória, prêmio pelo serviço prestado a Deus, sem interesse, que eu acabei de falar, né? Você faz as obras para a glória de Deus, não para a sua. Então você vai receber a coroa de glória, que é o prêmio pelo serviço prestado a Deus sem interesse nas coisas deste mundo, ou seja, querer receber recompensa assim que você ajuda alguém ou faz alguma obra, né? E quinto, a coroa do gozo, é o prêmio pelo serviço de consolação. No tribunal de Cristo, as obras serão julgadas mediante o material que usamos na edificação do nosso trabalho. Então, se você está pensando que nem o irmão, o ministro lá falou para mim, não, nós vamos ter que passar por muito julgamento. Se você está pensando nisso, não vai não. Não vai passar. Porque você já é garantido, você já aceitou Jesus como seu Salvador, você é uma pessoa que é temente a Deus, é fiel a Deus, é uma pessoa que está fazendo tudo que você faz, não é feno, palha e madeira, por isso não vai passar pelo fogo. O que você faz para a glória de Deus, é ouro, prata e pedras preciosas que vão passar pelo fogo e não vão se queimar. Não é que se as suas obras for reprovada lá no tribunal de Cristo, vai anular a nossa salvação. Isso também não vai acontecer. Enfim, então, se você pensa, só porque ouviu a palavra julgamento, tanto no tribunal de Cristo como julgamento no trono branco, a diferença é de mais de 1000 anos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Os crentes vão ser julgados as suas obras e que não vai interferir na sua salvação. Deixa eu ler para você, ó. As obras serão provadas e não os praticantes das obras. Não os que praticaram as obras vão ser provados ou queimadas. Não os praticantes. As obras das pessoas que vão passar pelo fogo. Ok? Então, se você pensava que nem o irmão falou, vou ter muito julgamento ainda, não. Mas, julgamento hoje, o homem hoje está sendo julgado hoje, enquanto ele está vivo. Se ele vai decidir que ele quer Cristo e as suas obras ser julgadas no tribunal de Cristo,
ou ele está decidido que não quer nada com o Evangelho, não quer nada com Cristo, e ele quer ser julgado no Tribunal do Trono Branco. É ele que vai decidir. É ela que decide a sua situação hoje. Vai decidir se ele quer morrer salvo ou se ele quer morrer perdido. Ok? E que o Espírito Santo continue falando seus corações. Espero que poder ter ajudado aí você entender realmente que o julgamento nosso dos cristãos não vai ser o julgamento da pessoa, mas vai ser julgamento das obras das pessoas, tá? Deus abençoe a todos e que você possa ter um dia abençoado. Em nome de Jesus, continue orando pelo Guilherme, que o Guilherme está orando por vocês. Todos que ouvem a minha mensagem, as minhas lives, tanto no YouTube como no Facebook, eu estou orando por vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.